Aleluia! Glória a Deus, meus amados irmãos, boa noite, boa noite. Chegamos para mais um dia de encontro e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Que alegria estarmos juntos. Hoje é o nosso 16º dia, estamos na reta final. Já dá um aperto no coração, porque é tão bom a gente estar reunido. Hoje eu atendi vários irmãos da igreja e todos eles, quando eu falo sobre o nosso projeto de oração e os desafios, né? Todos, absolutamente todos os irmãos, eles testemunham e falam: pastor, sem dúvida é o melhor projeto que a gente fez até hoje. Só não é melhor que o próximo que a gente ainda vai fazer. Então tá sendo muito precioso estarmos juntos. Eu tava tomando um café com o Santi e ele falou que eles iam lá para Guaratuba para poder participar da oração. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, é tão bom isso, né? Os irmãos, um pensando no outro, um se importando com o outro. Isso que é igreja. Deus é maravilhoso. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos juntos. E eu tenho certeza que mais uma vez nós vamos ser abençoados. Ontem, os irmãos testemunhando no final das orações que foi um mover, que o fogo caiu, que o céu desceu. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E vamos para mais um dia. Hoje nós vamos continuar falando sobre a edificação da igreja e, em especial, eu quero falar a respeito da maneira como nós devemos nos reunir e, em especial, quero falar sobre o objetivo das nossas células. Mas antes eu quero te convidar a orar junto comigo. Feche os seus olhos aí em nome de Jesus para que possamos orar. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco, renova a nossa fé. Alimenta, Senhor, o nosso coração. Nos ensina a viver da maneira que o Senhor vai se revelar através de nós. Nos livra de termos reuniões monótonas. Nos livra de termos encontros naturais. Nos faz, Senhor, um povo que, quando está junto, prova do céu, experimenta do sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saiba, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma vida sobrenatural para você. Você jamais deveria vir para uma reunião como essa que a gente está, ou participar de um movimento como esse que estamos fazendo, sem ter a expectativa de coisas grandes, sem ter no teu coração um anseio por experimentar de coisas maiores, de coisas novas. Você deve esperar ser surpreendido por Deus. Fale assim comigo nesta noite. Eu desejo ser surpreendido pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Pessoal, hoje eu quero hoje eu quero iniciar falando sobre isso, né? Nós precisamos compreender como que funciona a reunião numa casa. Porque nós já estabelecemos muitos conceitos, colocamos muitos fundamentos, mas hoje eu quero começar a falar sobre a parte prática, sobre princípios práticos. Eu não quero te ensinar o beabá. Eu não quero te dizer faça isso ou faça aquilo. Mas eu quero falar sobre elementos que precisam compor a reunião de uma célula, a reunião da igreja nas casas. Por quê? Porque numa casa estamos reunidos para edificar a igreja. Mas é muito fácil de a gente transformar essa reunião numa casa em um culto no lar. É verdade ou não? É muito fácil a gente transformar essa reunião em um ponto de pregação. Não é porque nós estamos ali em 5 ou 15 pessoas
que de fato nós vamos ter o corpo sendo edificado, 5 ministérios fluindo. Porque às vezes nós vamos ter, como eu falei ontem, às vezes a gente tem um super líder que na verdade não é um super líder, ele é um super membro. Então o líder faz tudo. O líder prega em vez de compartilhar. O líder faz o louvor em vez de compartilhar. O líder faz o quebra-gelo em vez de compartilhar. O líder faz tudo e as pessoas da célula têm só a função de estar ali. E não é esse o objetivo. A célula, ela precisa ser edificada e os 5 ministérios precisam estar fluindo na vida da célula. Alguém pode dizer amém? A sua célula é uma célula que edifica de fato, ou a sua célula ela é um culto no lar? A célula não deveria ser um culto no lar, não devia ser uma reunião onde que somente duas pessoas são usadas por Deus. A célula é um lugar onde todos precisam se envolver, todos precisam participar. Por isso que várias células estão fazendo a nossa reunião aqui do projeto em casas diferentes. Na verdade, eu acho que todas as células estão fazendo assim. São poucas as células que estão fixas num lugar só. Então a gente está alcançando muitas pessoas, muita gente nova está chegando, está participando do nosso projeto. Isso é maravilhoso. Então, eu quero falar sobre alguns elementos que precisam compor essa reunião. O primeiro deles, ou melhor, a primeira coisa que você tem que entender é que existe um ciclo natural na célula, tá? Se nós estamos edificando a casa de Deus, estamos construindo uma casa, você vai concordar comigo que existem elementos que precisam vir antes do que outros. Existem estágios que precisam acontecer. Por exemplo, você não vai construir uma casa começando pelo telhado. Você também não vai construir uma casa começando pela parte elétrica. Não faz sentido. Você precisa começar fazendo a fundação da casa. Depois você ergue as paredes, enche as vigas, as colunas, né? Então, a edificação da igreja através das células funciona assim também. Eu costumo dizer que a construção do corpo de Cristo ele tem 4 estágios, 4 fases, que são fases naturais que toda célula vai passar. E se nós queremos ver uma célula se multiplicando, se nós queremos ver o corpo de Cristo crescendo, como lemos ontem, Paulo fala em Efésios 4, o corpo ele precisa ser bem ajustado, ele precisa estar alinhado, todos os membros precisam estar funcionando, porque somente assim o corpo vai crescer de forma saudável. A vontade de Deus é que nós cresçamos de forma saudável. O primeiro estágio que toda célula precisa ter é o estágio da comunhão. Diga assim comigo, comunhão. Uma célula que não tem comunhão é uma célula que não está preparada para ser igreja. Não tem como ser igreja sem ter comunhão. Você precisa entender isso. Não tem como a gente edificar a casa de Deus, construir a casa de Deus, sem que os nossos relacionamentos estejam fortes, sem que as pessoas estejam vinculadas, porque é através da comunhão, no grego koinonia, é através do estar juntos que os laços se aproximam, os interesses se encontram, os propósitos se alinham, e é através disso que nós vamos ver Deus edificando a obra dele no nosso meio. É igual o sangue. O sangue ele precisa correr em todo o corpo, mas para que o sangue corra em todo o corpo, os membros precisam estar conectados. Eu lembro do exemplo do meu pai, onde ele cortou o dedo, passou a maquita no dedo, o dedo saiu. Na hora aquele pedaço de dedo ficou roxo. Por que ficou roxo? Porque ele desconectou, ele parou de ter comunhão com o corpo. É isso que acontece quando um membro está longe do corpo, ele fica sem a vida que existe no corpo, o sangue não alcança mais ele, e o sangue tem várias propriedades.
Primeira coisa que o primeiro trabalho do sangue no corpo é retirar as impurezas. Quanto mais a gente está junto, mais a gente vai sendo purificado pelo Senhor. Mais a impureza vai saindo. O sangue, quando ele vai correndo pelo corpo, ele mata os germes. O sangue, ele alimenta as nossas células. O sangue, ele traz energia. O sangue é o sangue que mantém a temperatura do seu corpo estável. O sangue tem muitas propriedades e quando nós estamos juntos, nós fortalecemos os nossos relacionamentos. Mas eu vou te falar, muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam ativadas, que os talentos sejam desenterrados, mas nós não nos importamos em estar juntos. Sabe uma coisa que eu estava conversando com alguns irmãos esses dias? Toda célula precisava ter uma agenda. A agenda de uma célula saudável deveria ser assim: 4 reuniões por mês nós fazemos célula. Nós compartilhamos a palavra, isso é na quarta-feira. 1 reunião por mês nós fazemos uma ação evangelística. Nós chamamos isso de evento ponte. Através desse evento nós vamos atrás de pessoas novas. É um evento intensivo e intencional para ganhar almas. Não sei, talvez você pode fazer uma noite do testemunho. O que é a noite do testemunho? Nós marcamos um jantar, trazemos pessoas que não conhecem a Jesus e antes de comer, o anfitrião se levanta e conta a história dele com Jesus e diz: eu trouxe todos vocês aqui porque eu queria que o mesmo Jesus que eu conheço, você tivesse a oportunidade de conhecer. Essa é a noite do testemunho. Talvez você pode organizar com a sua célula para fazer um evangelismo numa praça, um luau. É um evento específico para ganhar pessoas. Às vezes a célula pode marcar uma comunhão, um churrasco, e nesse churrasco fazer um momento de adoração, de louvor. Qual o objetivo disso? O objetivo dessa reunião é ser uma ponte para as pessoas novas. É comunhão. Além das 4 reuniões e dessa reunião de evangelismo, que nós chamamos de evento ponte, eu creio que toda a célula tinha que ter um dia no mês para ser amigos, ser família. É uma reunião sem pretensão de ganhar vida, sem pretensão de oração, ainda que isso seja importante, mas essa reunião teria que ser só para a gente estar junto. Você não gosta de comer com quem é seu amigo? A célula devia colocar na agenda. Por exemplo, no domingo. Tem um dia melhor para ter comunhão com a família do que no domingo? Marca um dia do mês. Olha, esse daqui é o almoço de domingo da célula. Olha só que bênção isso. Se a gente não tá junto, se a gente não é intencional em visitar uns aos outros, nada acontece. Mas eu vou te falar, uma célula que tem comunhão é uma célula que gosta de estar junto. Quando a célula tem comunhão, a gente passa para o segundo estágio. O segundo estágio é a edificação. É só quando nós estamos unidos é que nós podemos ser edificados. A edificação é o momento onde que as pedras, elas vão se encaixando. Vão se encaixando uma sobre as outras. Nós juntamos as pedras, tá tudo aqui. Agora, através da edificação, nós colocamos elas no lugar. Qual que é o problema? Muitas vezes nós queremos ver as pedras no lugar, mas nós não queremos estar juntos para que isso aconteça. A edificação é o momento onde nós vamos ensinar as pessoas a maneira certa de caminhar com Jesus. É onde nós vamos ensinar as pessoas sobre a importância da vida com Deus, da leitura da palavra, da dependência do Espírito. Muitas vezes nós queremos ensinar as pessoas sem conectar ao coração delas. O resultado disso é que as pessoas vão se sentir oprimidas e normalmente você vai se frustrar. Pode perceber isso. Todas as vezes que um líder, eu percebo isso na vida da igreja, quando o líder quer falar uma coisa para a pessoa, quer ensinar a pessoa sem antes ter acesso ao coração dela, o resultado não é bom.
Porque a pessoa ela se sente ela se sente acuada. Por isso que precisa ter a comunhão antes. Porque só há edificação onde existe comunhão. Se a célula não está junta, o coração das pessoas não está aberto para aprender. Como que eu quero ensinar as pessoas? Eu preciso ensinar as pessoas através da revelação da palavra. Nós precisamos entender que a célula, ela precisa ser um lugar onde que as pessoas vão ter revelação. E é um estágio, é a comunhão, é a edificação. É onde as pessoas vão estudar, vão aprender. É no segundo estágio da célula que você vai poder chamar a pessoa e falar: fulano, vamos estar no culto, vamos nos envolver. É quando ela já está naquele segundo estágio. Quando a pessoa está chegando, é hora de comunhão. Mas é quando ela entra no segundo estágio, quando ela já está conectada, é hora de dizer para ela: vamos orar juntos. Vamos fazer reuniões de oração com a célula. Enquanto a célula não passou pelo estágio da comunhão, vai ser muito difícil ter resultado. Mas quando a célula está no estágio da edificação, é a hora que os irmãos vão querer aprender. É a hora que o coração deles vai estar aberto para aprender. Daí então nós vamos para o terceiro estágio, que é o estágio do serviço. É a hora que nós podemos despertar os irmãos e dizer: gente, nós precisamos ganhar almas. Eu nunca esqueço um dia que um líder desafiou a célula e falou: gente, nós precisamos ganhar almas. Faz quanto tempo que não tem um visitante aqui na nossa célula? E daí uma pessoa da célula disse: pois é, líder, faz tanto tempo que a gente não tem visitante, mas qual foi a última vez que a gente teve comunhão? Se a gente não gosta de estar junto, você acha mesmo que o visitante que vir vai se sentir bem no nosso meio? Naquela hora aquele líder se sentiu ofendido e ele veio falar comigo: pastor, olha, aconteceu essa situação, a pessoa disse. Eu falei: irmão, mas o que o Espírito Santo te falou? Olha, realmente, pastor, a nossa célula não tem comunhão. A gente só se encontra na quarta-feira. Eu nem lembro a última vez que a gente teve um tempo de comunhão. E eu falei: e você sente que quando você fala, o coração das pessoas está aberto? Você sente que há edificação? O líder me respondeu: não, pastor. Eu sinto que eu falo, a impressão que eles não me escutam. Eu falei: olha, é porque você tem que começar no estágio certo. Comunhão, edificação, para depois ter o serviço. Quando a célula ela passa pelo processo natural e chega no momento do servir, é a hora que a gente vai dizer para as pessoas: vamos ganhar almas, vamos servir, vamos visitar os perdidos, vamos visitar os hospitais, vamos acordar juntos na madrugada, fazer um relógio de oração. Quando é aquela velha história: para todo propósito há um tempo certo. O momento do serviço é o momento onde que a célula ela já é uma célula madura. É o momento onde que as pessoas não têm dificuldade de se oferecer, de se sacrificar. Uma célula que já está nesse terceiro estágio, ela não tem problema se a reunião é em tal lugar ou em tal lugar. Porque um grupo que está nesse terceiro estágio, ele sabe que eles estão juntos para um propósito. Mas quando a célula não está nesse terceiro estágio, tudo é difícil. Ah, mas é longe. Ah, mas é complicado. Ah, mas é pesado. Ah, mas é tarde. Veja, tem um processo natural. Comunhão, edificação e serviço. No momento que a célula estiver no estágio do serviço, essa célula entra no quarto estágio, que é o estágio da multiplicação. É a hora onde que nós vamos encontrar quem são os líderes que vão multiplicar, quem são as pessoas que estão dispostas a de fato assumir uma responsabilidade maior com a célula. E eu te digo, a liderança ela acontece naturalmente, sem pressão, sem forçação de barra, sem imposição, porque o reino de Deus não é um lugar de imposição, o reino de Deus é um lugar de alegria. Mas para que a gente chegue no estágio da multiplicação, nós precisamos caminhar pelo processo, passar por cada estágio de forma natural e saudável. Então, eu queria que você pudesse fazer uma avaliação agora. Qual é o estágio que você acha que a sua célula está? Talvez antes de a gente orar, você pudesse compartilhar rapidamente
Vocês vão ficar de pé para orar? Ou sentados mesmo? Cada um podia falar. Olha, eu acho que a nossa célula está em tal estágio. Eu acho que a nossa célula está em tal estágio. E daí vocês juntos vão conseguir até identificar o que está faltando. Será que falta mais comunhão? Será que falta mais ensino, edificação? Será que às vezes falta vocês se disponibilizarem mais em servir? Ou será que está na hora de levantar um novo líder? Será que está na hora de a gente estabelecer, olha, chegou a hora do fulano assumir também essa responsabilidade maravilhosa e leve que é a liderança. A liderança é algo tão leve, é algo tão bom. Eu sou pastor, eu tenho muita responsabilidade, mas é tão bom ser pastor, é tão leve, é tão prazeroso. Por quê? Porque foi o Senhor que me chamou, foi Ele que me escolheu. E eu não cheguei aqui pela forçação, eu cheguei aqui por um processo natural. Eu fui conquistado pela visão. Qual visão? Construir uma casa para Deus. Eu quero construir. Quando eu digo visão, eu não me refiro a coisas humanas, a conjunto de padrões humanos, não. Quando eu digo visão, eu me refiro à visão do céu, de Deus. Deus quer construir uma casa. E eu tenho o prazer de, como pastor, participar disso. Que os teus olhos sejam abertos nessa noite para que você possa ter o mesmo prazer que eu tenho. Amém? Que Deus abençoe, no nome de Jesus. E amanhã, várias células vão acontecer. Aproveite para colocar em prática o que a gente está aprendendo juntos. Amém? Tchau, tchau.